Glória a Deus, meus irmãos, a paz de Jesus. Quero pedir perdão desde já, porque eu não postei o vídeo de segunda-feira. Houve alguns problemas, alguns contratempos, mas estou aqui hoje para postar o vídeo. Provavelmente vai sair numa quarta, né? Eu já estou fazendo na terça, mas provavelmente vai sair na quarta. Então, nós estamos falando sobre o capítulo 5 de João, o Evangelho de João, capítulo número 5. E eu vou começar a explicar logo o que eu entendo do texto também. O capítulo 5 ele fala sobre o paralítico do tanque de Betesda, né? Eu acho que é o principal ponto do capítulo 5. Alguns arqueólogos acreditam que, na verdade, existia o tanque, existia tudo isso, existia o tanque, existia o paralítico, existia a multidão, porém eles acreditavam que isso era tudo uma questão de uma adoração a um deus pagão. Tanto que o versículo 4, que diz que um anjo descia naquele local, essa parte que o anjo descia não consta nos originais bíblicos, ou seja, então eles acreditam que essa parte teria sido acrescentada para poder explicar a adoração a um deus pagão que o povo tinha naquele lugar. Então, eles não acreditavam que era um anjo de fato, né? Eles acreditavam que era uma crença antiga que eles tinham naquele lugar, de que a água se mexia e eles eram curados, né? Então, eu quero dizer que o mais importante não é se o anjo descia ou se a água se movia ou não, não importa isso, né? Eu acho que o mais importante é entender que Deus ele aparece no momento que ele tem que aparecer, ele faz aquilo que ele tem que fazer, né? Nós vemos a situação desse homem que estava há 38 anos numa situação miserável e Deus ele chega e ele fala com aquele homem pergunta se ele quer ser curado. Ele diz: se eu não tenho ninguém que me coloque lá quando a água é agitada. Então, ou seja, estava talvez naquele lugar há 38 anos esperando que fosse curado. Então Deus chega naquele momento, Jesus chega naquele momento e faz milagre na vida daquele homem. Então eu acho que esse é o texto mais importante, e o que é mais importante no capítulo 5 é isso, né? Não se era um anjo ou não, não se existia ou não existia o tanque de Betesda, isso não tem uma questão. Claro que tem toda uma questão arqueológica por trás disso. Eu acredito que não era um anjo que descia, porque até a Bíblia mesmo fala que, se você ler o rodapézinho, vai dizer que o texto realmente não consta nos originais bíblicos. Então eu não acredito que o anjo descia naquele local. Porém, o resto tudo é verdadeiro, né? E Jesus ele vai encontrar naquele caminho. Interessante porque Jesus fala: pega o teu leito e anda, né? Pega a tua cama e anda. E naquele dia, o texto vai dizer que era sábado. Para os irmãos que não sabem, sábado era o dia do sabate, e nesse dia você tinha uma certa lei, ou seja, era o dia do descanso. Né? Você não poderia fazer muito esforço físico. Né? Para você ter uma ideia, até para percorrer alguns quilômetros, tinha o tanto de quilômetro certo, ou seja, se você ia para algum lugar, tinha um tanto de quilômetro que você poderia percorrer, né? Devido ao dia do sábado, que é o dia do descanso. Então ninguém trabalhava no sábado, né? Por isso que eu acredito que a gente não deve trabalhar no sábado, né? Mas vamos lá, tudo bem por isso, né? Então, o sábado é isso, é o dia do descanso. Então, Jesus ele pede para que ele me levar, e por isso que eles ficam escandalizados, porque era o dia de descanso. Ele estava fazendo um esforço físico, e eles falaram, então, os fariseus, para aquele paralítico, que não era mais paralítico: olha, cara, hoje é sábado, não tinha visto fazer isso, carregar a cama. Ele falou: aquele que me mandou carregar, aquele que me curou, me mandou carregar a cama, né? E quando Jesus encontra o paralítico no templo, ele fala: olha, rato, vejo que tu está curado, né? Ele fala: não peques mais, para que algo pior não te suceda. Então, ou seja, a gente entende que provavelmente o paralítico ele estava naquela situação porque ele cometeu um pecado, né? Então, é o que deixa a entender o texto. Então, essa é a parte que fala do paralítico, né? E a partir do versículo 16, ele vai falar muito sobre Jesus. Ele fala sobre a igualdade dele com Deus, né? Quando Jesus declara ser igual ao Pai, eles seriam um só. E Jesus ele usa muito a palavra enviado e a palavra crer e enviado, né? Tanto que João capítulo número 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Usando o termo mais correto de ser aplicado, o termo enviado, é apóstolo, né, no grego. E interessante porque Jesus Cristo ele era apóstolo, né? O próprio Jesus Cristo ele era um apóstolo. No capítulo 3 de Hebreus diz: considerai o apóstolo Jesus Cristo. Então, o próprio Jesus ele se declarava enviado, e ele era realmente enviado por Deus.
Então Jesus Cristo ele era apóstolo, né? E para quem não sabe, essa expressão apóstolo ela não foi criada por Jesus. A expressão apóstolo já existia até antes mesmo de Jesus. Foi criada por Alexandre o Grande ou Magno, como você quiser. E essa expressão ela já existia, né? Como termo de enviado. Ele fala muito sobre a questão de crer. Tanto que tem uma parte no João, no capítulo de número 24, que diz que na verdade vos digo que quem crê e ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, ele fala, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, ou seja, para todos aqueles que creem em Deus, não há condenação, nós estamos livres de toda condenação. Por quê? Porque nós cremos que Deus existe, nós cremos que Deus ele é vivo, que ele morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, ou seja, nós cremos em Deus. E se nós cremos em Deus, é certeza, não é talvez, não é por acaso, não. É certeza de que se nós cremos em Cristo, nós não iremos passar por nenhuma condenação. Tanto que Romanos 8 ele fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, ou seja, não tem possibilidade de quem crê em Cristo ser condenado, né? Então, o foco é esse, crer em Jesus, acima de tudo, crer nele, porque é ele quem vai nos salvar, é dele que vem a nossa salvação. Então, se eu creio em Deus, eu posso ter certeza de uma coisa, que eu não vou ser condenado com o mundo, né? Então, esse foi o que o capítulo 3, 5 na verdade de João nos falou. Eu espero que você tenha gostado. Se você possa compartilhar, deixar o seu like, compartilha aí, pessoal. Você tem que compartilhar, você tem que falar alguma coisa. Pode lançar pergunta, referência de texto que vocês querem que eu possa estar dando uma olhada aqui e posso estar até falando depois. Então, se vocês quiserem algum vídeo, eu posso até fazer. Então, compartilha, dá o seu like, curte aí, comenta aqui embaixo, amém? E que Deus possa te abençoar, amém? Até mais.